E se você estiver vivendo em excesso, e talvez você nunca tenha parado para perceber isso, você não acorda em pânico, você acorda já pensando no que precisa resolver, no que pode dar errado, no que ficou pendente, no que alguém pode esperar de você. Seu dia começa antes mesmo de você sair da cama. Sua mente já está ativa, ligada, acelerada, e isso se repete todos os dias. Você chama isso de responsabilidade, mas com o tempo virou sobrecarga. Você começou a acumular funções, acumular expectativas, acumular promessas, acumular metas, acumular pensamentos, e tudo isso ocupa espaço mental. Você consome mais do que processa, e processa mais do que libera. Nada é finalizado. Tudo fica aberto, como dezenas de abas no navegador da sua cabeça. Cada aba consome energia, mesmo quando você não está olhando diretamente para ela. Isso gera tensão constante, e tensão constante vira cansaço. O problema é que você não associa esse cansaço ao excesso. Você acha que é falta de disciplina, falta de foco, falta de força. Mas talvez não seja nada disso. Talvez você esteja simplesmente vivendo acima do seu limite emocional. Você assumiu que precisa dar conta de tudo, que precisa responder rápido, que precisa estar disponível, que precisa acompanhar o ritmo de todo mundo. Mas em que momento você decidiu isso? Quem determinou que você precisa sustentar tantas coisas ao mesmo tempo? Talvez ninguém tenha dito explicitamente, mas você absorveu o padrão, absorveu a pressão social, absorveu a ideia de que parar é fracassar. Então você continua, mesmo cansado, mesmo ansioso, mesmo irritado, mesmo sentindo que algo dentro de você está sempre em alerta. Você se acostumou a viver com o peito levemente apertado, com a respiração um pouco curta, com a mente sempre antecipando. Isso virou normal. Mas não é. Isso é o seu corpo reagindo ao excesso. Ansiedade muitas vezes não é medo do futuro. É excesso de futuro sendo carregado no presente. Você está vivendo hoje preocupado com amanhã, enquanto ainda carrega pendências de ontem. E ninguém sustenta 3 tempos ao mesmo tempo sem pagar um preço. Você está pagando com energia, com paciência, com qualidade de sono, com clareza mental. E o pior é que você ainda se cobra mais. Se cobra por estar cansado, se cobra por não produzir tanto, se cobra por não estar bem. Mas talvez você não precise de mais cobrança, precise de menos acúmulo. Talvez o que esteja drenando você não seja a vida em si, seja a quantidade de peso que você se recusa a soltar. E enquanto você não desapegar do excesso, o excesso vai continuar se transformando em ansiedade. E a ansiedade vai continuar se transformando em cansaço. E o cansaço vai continuar roubando sua leveza. Mas existe um caminho diferente. Você foi ensinado a conquistar, mas não foi ensinado a soltar. Desde cedo, aprendeu a acumular resultados, acumular responsabilidades, acumular reconhecimento, acumular estabilidade. Mas ninguém falou sobre o peso que isso gera. Ninguém falou que cada compromisso assumido exige energia contínua. Cada expectativa mantida gera tensão constante. Cada problema absorvido ocupa espaço mental. Desapegar não é fraqueza, é inteligência emocional. Mas você resiste. Resiste porque acha que se soltar vai perder controle, que algo vai sair do eixo, que alguém vai se decepcionar, que você vai parecer irresponsável. Mas deixa eu te mostrar algo importante. Você já está fora do eixo por dentro. Seu corpo já está dando sinais. Sua mente já está pedindo redução. Seu humor já está oscilando mais. Desapegar não significa abandonar o que importa. Significa remover o que é excesso. Excesso de preocupação que não depende de você. Excesso de controle sobre decisões alheias. Excesso de autocobrança desnecessária. Excesso de comparação constante. Desapegar começa pequeno. Começa quando você aceita que não pode prever tudo. Começa quando você entende que nem tudo exige resposta imediata.
Começa quando você percebe que não precisa agradar todo mundo. Você não é responsável pela reação emocional das outras pessoas. Você não é responsável por manter todos confortáveis. Você não é responsável por resolver conflitos que não criou. Mas muitas vezes você age como se fosse. E isso gera ansiedade crônica, porque você vive tentando antecipar possíveis problemas, tentando evitar qualquer falha, tentando manter todos satisfeitos. Isso é exaustivo e completamente insustentável. Desapegar é dizer internamente: isso não é meu para carregar. É interromper um pensamento repetitivo e decidir não alimentá-lo. É reduzir compromissos que não são essenciais. É permitir que algumas coisas fiquem imperfeitas. É aceitar que você não controla tudo. Cada pequena liberação reduz pressão interna. E quando a pressão diminui, a ansiedade perde força, porque a ansiedade precisa de excesso para existir. Sem sobrecarga constante, ela enfraquece. Você não precisa mudar sua vida inteira hoje. Precisa apenas começar a remover peso desnecessário. Talvez seja silenciar notificações por um tempo. Talvez seja dizer não posso agora. Talvez seja parar de revisar mentalmente aquela conversa antiga. Talvez seja aceitar que algumas respostas só o tempo traz. Você não nasceu para viver no limite. Não nasceu para estar sempre acelerado. Não nasceu para provar valor através do cansaço. Existe maturidade em estabelecer limite. Existe força em escolher equilíbrio. Existe coragem em soltar. E quando você começa a desapegar do excesso, algo muda. Sua respiração fica mais profunda. Seu corpo relaxa. Sua mente desacelera. Você começa a perceber que o mundo não desmorona quando você reduz o peso. Pelo contrário, ele se reorganiza. E você também. Se essa mensagem encontrou você hoje, talvez seja a hora de perguntar: o que eu posso soltar agora? Não tudo. Só uma coisa. Porque leveza não vem de um grande gesto dramático. Vem de pequenas decisões conscientes. E quanto mais você pratica desapego, menos o excesso domina, menos a ansiedade consome, menos o cansaço pesa, e mais você vive com presença, com clareza, com energia real. Desapegar não é perder, é sobreviver emocionalmente. E talvez seja exatamente isso que você precisa agora.